Oi, boa noite! Hoje é quinta-feira, 7 de outubro. Eu espero que o teu dia tenha sido leve. Vamos aos destaques de hoje. Preso mais um envolvido em latrocínio na zona sul de Porto Alegre. Jovem de 20 anos foi morta enquanto esperava o ônibus. Ao vivo, a gente mostra como está o policiamento na região 2 semanas depois do crime. Mais vacinas. Veja para onde vai o novo lote de imunizantes contra a Covid. Fique atento para a aplicação da segunda e terceira dose. E a crise gremista. Tricolor bate recorde na zona de rebaixamento. Será que o Filipão cai? A gente já responde. Ai, meu Grêmio! O segunda edição começa agora e você fica comigo? E o nosso primeiro assunto do segunda edição de hoje é um caso de polícia que revoltou os porto-alegrenses. Olha só essa. A Brigada Militar prendeu mais um suspeito de participar da morte da vendedora Cristiane da Costa dos Santos. A jovem de 20 anos foi morta em um assalto enquanto aguardava o ônibus em uma parada na zona sul aqui de Porto Alegre. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o Glauco Paza para contar como é que está a situação lá nessa região, falar sobre o policiamento, né, Glauco? E também nos trazer os detalhes desta prisão. Oi, boa noite, Glauco. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais como está o ambiente hoje aqui no local onde aconteceu o crime. E ali atrás, ó, naquela parada de ônibus que a Cristiane foi morta no dia 23 de setembro. Agora falando sobre a prisão de hoje. O Wesley Correia, de 21 anos, era considerado foragido. Ele foi localizado caminhando numa rua do bairro Sarandi, na zona norte da capital. E como a gente já falou aqui no jornal, ele é apenas um dos envolvidos no crime. Uma mulher de 32 anos já estava presa, ela é suspeita de ser a motorista do carro que participou da ação. E um jovem ainda está foragido, um jovem de 20 anos que, por sinal, já foi detido, prestou depoimento, logo depois do crime, inclusive ele foi detido, disse que participou sim deste assassinato, mas que o autor do disparo seria o Wesley, esse que foi preso hoje. O jovem de 20 anos, ele está foragido porque foi liberado porque passou o período de flagrante. Vamos ouvir o que disse a delegada responsável pelo caso hoje pela manhã. Inicialmente, esse suspeito que se encontra foragido, ele foi já interrogado aqui na delegacia em outra oportunidade, no início da investigação. E ele, então, teria confessado esse crime, mas teria apontado esse indivíduo que foi preso hoje como autor do disparo. E a partir de agora, com o interrogatório do indivíduo preso hoje, é que nós vamos dar, então, seguimento e elucidar por completo esse crime. Bom, hoje pela manhã, logicamente, com a participação da Brigada Militar, também o comandante do 20º Batalhão falou a respeito deste preso de hoje, o Wesley, que é um velho conhecido. Veja aí. Tem vários antecedentes. Ele já foi preso em 2016, quando menor, por tentativa de latrocínio. Ele esfaqueou uma pessoa que ele tentou roubar. Que barbaridade. Ô Glauco, tô olhando o local do crime onde tu estás nesse momento. A gente foi aí na sequência, um dia depois, para poder conversar com a delegada. Olha, eu me arrepio novamente só de ver essa parada, Glauco. Percebo que a iluminação por aí foi reforçada, né? Exatamente, Gabi. Aliás, todo mundo que passa por aqui ou precisa usar ainda a parada de ônibus, todos ainda, logicamente, pensam no fato, tem aquele receio que é natural, afinal de contas, estamos num local que é um alvo. A gente sabe que é um alvo dos assaltantes, embora agora a situação seja um pouco diferente. Vamos mostrar ali, pedir para uma zona e mostrar, à esquerda fica o Barra Shopping, a iluminação foi reforçada, a iluminação do próprio shopping, a segurança privada está ali fazendo o monitoramento, quer dizer, isso não tinha antes, tá? Mas as pessoas continuam com um certo medo. Em relação ao policiamento, nós estamos aqui há aproximadamente 40 minutos, sempre com uma viatura da Brigada Militar bem pertinho aqui, acompanhando a movimentação. Coisa que a gente não registrava antes. Lembrando, este crime foi no dia 23 de setembro, a arma ainda não foi localizada, a arma utilizada no crime. As pessoas ainda têm medo, reclamam muito da falta de segurança, mas a Brigada Militar prometeu e está cumprindo no reforço do policiamento, acompanhando toda essa movimentação aqui na região. Lembrando que é
uma região que liga muito, né? A região sul de Porto Alegre até a área norte. Muita gente passando de carro, mas muita gente passando a pé. Trabalhadores que saem também do shopping para pegar o transporte coletivo, principalmente naquela parada ali onde foi registrado este assassinato da Cristiane dos Santos, de apenas 20 anos, Gabi. Agora a gente fica na expectativa, inclusive, da localização desse outro jovem de 20 anos. E aí a polícia tem como avançar ainda mais nessa investigação, né? E nós estamos acompanhando, eu circulo muito por aí, porque eu moro nessa região, conheço bem essa região aí. Glauco, mas tu também está aqui, Glauco, para nos contar um outro assunto de polícia que tu acompanhou durante todo o dia, que foi uma operação que teve um desdobramento, não só no Rio Grande do Sul, mas como também em Santa Catarina, de uma quadrilha, ouçam só essa, que falsificava dinheiro, Glauco. E não era pouco dinheiro, não, Gabi. Olha, quase 7 milhões de reais. Tudo em notas falsificadas. Chegaram a fazer 75 mil cédulas. Acompanhe na reportagem. Os integrantes da organização criminosa foram presos em Viamão, Alvorada e São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, e também em Camboriú, Santa Catarina. Um carro de luxo foi apreendido e 4 contas bancárias foram bloqueadas. De acordo com a investigação, a quadrilha atuava desde 2012. O líder, que ficou foragido por 5 anos, está preso há 3 meses. O valor movimentado chegaria a quase 7 milhões de reais. 60 vítimas já foram identificadas, mas o delegado acredita que este número é maior. Só em Viamão, a polícia apreendeu cerca de 75 mil cédulas falsificadas. Com o dinheiro falso, os criminosos compravam mercadorias eletrônicas usadas em vendas online concluídas presencialmente. Depois que revendiam os produtos, o dinheiro verdadeiro ia parar em contas de laranjas. A pessoa que vendeu o produto, por não ter uma experiência no comércio, ela é mais suscetível para esse tipo de negociação. E a cara de pau não para. Uma operação do Ministério Público hoje recolheu provas contra empresários que aproveitam a pandemia para superfaturar preços de medicamentos. Destaque do Giro de Notícias. Os alvos da operação foram 3 sócios de 2 distribuidoras. Conforme a investigação do Ministério Público, eles cobravam até 600% a mais em medicamentos do chamado kit intubação, que chegou a ficar escasso durante o período mais crítico da pandemia. O sobrepreço aplicado foi superior a 2 milhões de reais. Entre os clientes que adquiriram esses produtos superfaturados estão hospitais, fundações e associações hospitalares, santas casas e prefeituras. Esta foi a 5ª fase da operação. Um homem de 49 anos foi preso por sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma menina de 15 anos em Porto Alegre durante o dia 25 de agosto. A adolescente foi abordada a caminho da escola. Ele já responde processo criminal por exploração sexual e por armazenar conteúdo de pornografia infantil. Uma jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de estupro na noite desta quarta-feira em Canoas. O motorista do aplicativo tentou dopar a vítima com um pano. Ela ficou desacordada por alguns segundos e conseguiu sair do carro. O objetivo era levar a vítima para um motel. Que desespero. Agora é o seguinte, se o teu coração é tricolor que nem o meu, não funcionou ontem, quase parou. Vou lá, Jeremias Werneck, pelo amor de Deus. Ai, Jeremias, eu tava com tanta esperança, Jeremias. E aí, hein? E a situação do meu rei, Filipão, como é que fica? Boa noite. Oi, Gabi. Boa noite para ti, para todo mundo que tá com a gente. Tem uma informação para te dar. Felipão fica. Ao longo do dia, ainda em consequência do empate com cara de derrota pro Cuiabá, ficou naquela durante algumas horas. Filipão vai sair ou vai ficar? Vai sair ou vai ficar? Fica. Essa é a notícia do dia. Filipão fica. Ele foi alvo de muita pressão dentro do Grêmio, na diretoria, tá, Gabi? E também nas redes sociais, dos torcedores, reclamando da maneira como o Grêmio está jogando. Afinal de contas, o Grêmio perdeu a 4ª oportunidade de sair da zona do rebaixamento. E muitas críticas ao Filipão, ao jeito de jogar, às escolhas e tal. E, no fim, a diretoria decidiu permanecer com o Filipão. Por quê? Porque o Grêmio entende que no segundo tempo contra o Cuiabá, o time reagiu.
E ainda tem um outro detalhe, a sequência de jogos. O Grêmio jogou quarta-feira aqui, vai jogar domingo em Santos contra o Santos e na quarta-feira da semana que vem em Fortaleza contra o Fortaleza. Não tem tempo também para trocar. E o jogo de domingo, ele passa a ser muito decisivo, muito importante. De novo, é uma final de Copa do Mundo a cada 3 dias, Gabi. Ô, Jeremias, o seguinte, ó, agora o Grêmio também tá de olho num jogo que está acontecendo neste exato momento. Por quê, meu amigo? O jogo que está acontecendo é o Clássico Paulista. São Paulo e Santos no estádio do Morumbi. O jogo está no intervalo agora, o Santos saiu na frente, Gabi. A fase do Grêmio é péssima. Jesus. E aí o São Paulo conseguiu empatar de pênalti. Por que o Grêmio está atento? Porque o Santos é o próximo adversário, mas o Santos está ali, ó, pertinho da zona do rebaixamento. Então o Grêmio tem que torcer desesperadamente contra o Santos. O Santos não pode ganhar. Esse 1 ponto já está ruim. Tem que torcer para o São Paulo virar o jogo, o Clássico Paulista, que daqui a pouco começa o segundo tempo, tá? Para não dizer que não falei do Inter, vamos falar do Colorado, que jogou ontem também. O Inter empatou com o Ceará 0-0 lá no Ceará, no Castelão. Um empate assim, sabe, sem gosto e tal, algumas críticas ao Diego Aguirre. Não mudou muita coisa, o Inter perdeu a oportunidade de ficar mais acima na tabela e Daniel, goleiro colorado, foi o destaque do jogo em Fortaleza. Mas a dor de cabeça hoje é dos gremistas. Haja remédio para essa dor de cabeça, hein, Gabi? Não quero mais falar contigo, tá, Jeremias? Um beijo. Tchau, meu amigo, até amanhã. Olha aqui para você que tá aí em casa nos acompanhando, ó, preparou o bracinho, atenção, porque tem vacina chegando aqui no estado. A Secretaria da Saúde distribuiu agora à tarde mais de 500 mil doses. Assunto lá para a redação, vamos conversar com a Carol Zogby. Oi, amiga, tudo bem, Carol? Oi, Gabi. Oi para todo mundo que está nos assistindo e a gente vai falar de um assunto que a gente adora, vacina. Foram 562 mil doses distribuídas para todos os municípios do estado. As entregas são dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. E a maioria vai ser destinada para a segunda dose, ou seja, Gabi, para completar o esquema de vacinação dos gaúchos. E olha só, nessa sexta-feira, em Porto Alegre, mais uma notícia boa. Vai ser retomada a aplicação da segunda dose de AstraZeneca que estava em falta. E amanhã será a vez dos adolescentes com mais de 12 anos e também a segunda dose para quem ainda não tomou e a terceira para idosos e profissionais da saúde. Ai, que boa notícia essa da AstraZeneca, né, Carol? Porque a gente ficou acompanhando aqui durante toda a semana, desde segunda-feira. Aliás, desde a sexta-feira passada que se tem esse problema, porque terminam as doses, aí se começa até pela manhã a aplicação da segunda dose, aí daqui a pouco termina, aí tem que parar tudo, tem que suspender. Então, que bom que amanhã, sexta-feira, vai ser retomada essa aplicação, porque as pessoas também estão angustiadas, querem se proteger, né? Então, excelente notícia que tu traz aí para esse sextou nosso, né, Carol? E a gente sempre fala, né, Gabi, quanto mais pessoas imunizadas, menos o vírus vai circular e mais a gente vai estar protegido, né? E sempre usando máscara, usando álcool gel e tendo todos aqueles cuidados que a gente já sabe, né? É verdade, mas tá muito bacana. Inclusive, Porto Alegre, a gente já sabe, nós já noticiamos aqui, foi notícia ontem, a gente repercutiu essa história. Temos aí 70% das pessoas, público vacinável, né? Que já está imunizado com as 2 doses ou com a dose única. Essa é uma informação super importante e que faz parte. A gente precisa que todo mundo se vacine para que a gente possa criar uma corrente de proteção para que esse vírus, ele, ó, desapareça. Suma, Carol. saia, vai embora daqui. Desapareça, né? Obrigada. Exatamente. Obrigada, Carol. Vamos agora trocar de assunto. Pegou aquele avião, partiu Europa. A missão do governo do estado no velho continente chegou hoje ao 4º dia. E a próxima parada, que chique, será a França. Marcelo Chemali acompanha tudinho. Oi, Chemali, boa noite, meu amigo. Olá, boa noite, Gabi Lerina. Olha, no 4º dia da missão internacional, o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre firmaram novas parcerias estratégicas agora em Barcelona. A comitiva foi até a oficina de atenção às empresas, a OEA, onde firmou acordo de cooperação com a Universidade Ramon Llull para a troca de expertise em ecossistemas regionais de inovação.
Por exemplo, eu quero criar um laboratório urbano de experimentação de tecnologia. Barcelona já criou vários espaços onde temos internet livre, conectada com restaurantes, conectadas com negócios. Todo esse expertise vai ser agora compartilhado com o estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite destacou a necessidade de se pensar em justiça social, com olhar de inclusão ao universo de serviços tecnológicos, onde Barcelona é referência mundial há mais de 20 anos. Ajudar, dar suporte, alcançar as pessoas, o conhecimento sobre o que estas tecnologias apresentam de oportunidades para elas e o que melhor possa se enquadrar para elas, para que elas tenham a formação que vai ajudá-las a se encaixar no mercado de trabalho. Então a gente precisa desenhar isso e acho que a gente busca aqui boas inspirações para o que a gente pretende desenhar para frente no nosso estado. No final da tarde, a comitiva do governo estadual e da Assembleia Legislativa partiu para Toulouse, na França, onde amanhã visita a fábrica da Hyperloop TT, empresa especializada em transportes rápidos e ultramodernos. O desejo é futurista, mas possível. Ligar a capital à Serra Gaúcha em 20 minutos. Já pensou, Gabi? Eu fico aqui em Barcelona, onde amanhã acompanho a agenda oficial da Prefeitura de Porto Alegre, com destaque para a visita ao Parque Científico de Barcelona. Da capital da Catalunha, Marcelo Chemali, para o SBT Rio Grande, segunda edição. Só para ter uma ideia, 20 minutos é o tempo desse jornal. Então já imaginou? Tá rapidinho, Porto Alegre, Serra, demais, né? Ainda hoje, olha só, como fica o tempo para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida? A previsão é depois do intervalo, a gente já volta. E essa bonita mensagem é para te lembrar que o Teleton já tem data marcada. A Maratona Solidária vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro, nos estúdios do SBT lá em São Paulo. Vão ser 12 horas de duração e o tema principal deste ano é a inclusão. Mas você já pode doar e ajudar a atingir a meta da campanha. 30 milhões de reais para ajudar a ACD a continuar a fazer um belíssimo trabalho. Então anota aí, para doar qualquer valor basta enviar um Pix para doeteleton@acd.org.br. Muito fácil e muito solidária vai ser essa sua atitude. Então não perde tempo, vai lá e depois acompanhe 22 e 23 de outubro ao vivo aqui no SBT. Agora, esse outro assunto também está dominando o Rio Grande do Sul. Porque a pergunta é muito simples e eu já tenho um pouco da resposta. Tá frio aí? Aqui em Porto Alegre também. A tarde hoje foi de temperatura um pouco mais amena, mas ao longo do dia deu até para esquecer que a gente está na primavera. O que vem pela frente, hein, Estael Cias? Ela que nos explica. Olá, muito boa noite vocês que nos assistem em casa. Nesta sexta-feira ainda tem sol pelo Rio Grande do Sul. Vai fazer frio no começo da manhã, com marcas abaixo de 10 graus em áreas do centro, sul e leste, principalmente em trechos de serra. Da tarde para a noite já tem chuva voltando lá no norte do estado, entre a região de Erechim, Passo Fundo e região das Missões. Agora falando do feriadão, o sábado e o domingo tem perspectiva de muitas nuvens pelo estado. Quanto mais próximo da fronteira com o Uruguai, menor é o risco de chuva no fim de semana. Entretanto, áreas do norte seguem com quadro de instabilidade, Serra, Litoral Norte, Missões, Planalto, divisa com Santa Catarina. No final do domingo e especialmente ao longo da segunda-feira, a chuva se espalha e aí afeta todas as regiões.
Na terça, último dia do feriado, a perspectiva de chover pela manhã e à tarde o tempo seca e pelo menos na hora de retornar para casa, a visibilidade será boa nas estradas e o tempo volta a firmar em grande parte do Rio Grande do Sul. Falou tudo, Estael, né? Então você já pode se planejar. Chuva forte mesmo lá na segunda-feira. Até lá, então, dias bem aproveitáveis. Só que vamos cuidar, né, gente? Porque de manhã tá fresquinho. De tarde, temperatura mais ou menos. De noite, fresquinho. Vamos nos cuidar da nossa saúde nessa época de pandemia. Então vamos cuidar das crianças, vamos nos aquecer. Leva sempre aquele casaquinho. Uma boa noite pra você. A gente se vê amanhã. Bom descanso. SBT Rio Grande, segunda edição.